O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou neste domingo um acordo para reduzir o impacto da tributação do Imposto sobre Operações Financeiras e compensar essa perda de arrecadação com o aumento de taxação das BETs e outras medidas sobre o sistema financeiro. O ministro afirmou que o governo vai apresentar, em paralelo, medidas para reduzir em 10% os benefícios tributários que estão fora da Constituição, o que deixaria de fora, por exemplo, o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus, além de propostas para cortar despesas primárias que serão fruto de uma nova reunião. Vamos ver o pacote de medidas anunciado por Fernando Haddad. O próprio ministro... vamos aqui, o pacote do acordo para acabar com a crise do IOF, MP para compensar a arrecadação com o recuo do IOF, novo decreto para recalibrar a cobrança de IOF em 1/3 do projeto original, proposta para rever 10% das isenções tributárias infraconstitucionais e uma nova reunião para discutir redução de gastos primários. O próprio ministro Haddad reconheceu que o governo precisava de um acordo com o Congresso. Vamos ouvi-lo. Nós concordamos aqui na redução do gasto tributário, né? Em pelo menos 10% dos gastos tributários de natureza infraconstitucional. Então isso está mais ou menos pacificado também entre os... Obviamente que tudo que eu estou dizendo vai ser objeto de deliberação do Congresso como um todo, né? A iniciativa do Executivo está sendo feita com base naquilo que foi ouvido aqui dos dois presidentes e dos líderes que participaram da reunião. Mas, obviamente, que todos eles vão voltar para suas bancadas para analisar as propostas. Ela tem uma tramitação. Nada da medida provisória entra em vigor imediatamente, né? Então, porque tem a noventena e tem anualidade em alguns casos, no caso de imposto de renda, e o decreto do IOF, quando é revisto, ele é revisto com efeitos imediatos. Tá certo? Então, só para deixar a coerência, né? Para nós, é melhor essa solução estrutural, que nós estamos mexendo com uma coisa que define um caminho de tributação estável, do que o próprio decreto. Então, por isso que eu aceitei de pronto a proposta do presidente Hugo, do presidente Alcolumbre. Bom, vamos fazer uma coisa estrutural, então, para dar conforto para o arcabouço fiscal. E eu falei, não precisamos nem de 10 dias para isso. Nós já temos um caminho a seguir, que é melhor para a saúde financeira do país do que aquilo que foi feito. E isso, na minha opinião, melhora muito as condições de sustentabilidade das finanças públicas. Dá para ver aí que o pessoal trabalhou no final de semana, né? Já o presidente da Câmara, Hugo Motta, voltou a afirmar que o governo federal errou ao editar a MP sobre o IOF. O ministro sabe, e o governo todo é ciente, que esse decreto do IOF causou um grande incômodo no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. O ambiente se tornou muito adverso a essa medida e nós colocamos que essa medida precisaria ser revista. E o governo, atendendo essa posição do presidente do Senado, do presidente da Câmara, representando as duas casas, hoje trouxe essa alternativa, onde o decreto será refeito, né? Uma calibragem diminuindo de forma significativa os seus efeitos, será anunciada pelo governo com a volta do presidente da República. É importante registrar que isso só foi possível graças a esse trabalho que nós fizemos junto ao Ministério da Fazenda e para resolver a situação das contas públicas de 2025, o governo apresenta uma medida provisória que, na nossa avaliação, ela traz uma compensação financeira para o governo, mas muito menos danosa do que seria a continuidade do decreto do IOF, como foi proposto de forma inicial. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou que o Congresso tem uma ótima oportunidade de tentar achar uma solução estrutural para as finanças públicas. Vamos lá. E também
ver com que o governo, ministro Haddad, tenha a disposição de enfrentar um decreto de sua autoria a partir de uma manifestação do Poder Legislativo, Câmara e Senado, e enfrentar num assunto delicado do ponto de vista do equilíbrio fiscal. O Congresso votou um arcabouço fiscal. Deputados e senadores votaram uma lei que pudesse equilibrar as contas públicas na despesa e na receita. Enfrentamos esse debate ao longo dos últimos meses, dos últimos anos. E agora desconhecer que o ministro da Fazenda está obrigado a cumprir o que nós votamos não é razoável. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer que a disposição e a disponibilidade de atores do governo, representados pela ministra Gleisi e pelo ministro Haddad, em rever esse decreto e diminuindo significativamente os impactos desse decreto na vida das pessoas, é reconhecer que essa relação só foi possível graças à possibilidade de abrirmos o debate e o diálogo com responsabilidade, com maturidade política e institucional, falando a verdade um para os outros. E agora eu chamo o Wilson Lima, lá de Brasília, para nos ajudar. Wilson, boa tarde. Acabou a guerra ou ainda teremos novos capítulos? Teve esse terno cinza, rapaz, parece que a gente até combinou, né? Terno cinza com camiseta vermelha. Boa tarde para você, Duda. Boa tarde para você, meu amigo de O Antagonista. Boa tarde para você que nos acompanha aqui ao vivo no canal BMC News. Duda, a questão é a seguinte. O governo federal ganhou a batalha, mas pode perder a guerra. Por quê? Já tem gritaria no Congresso Nacional. E essa gritaria vem dela, da Frente Parlamentar do Agronegócio. Por quê? Aí eu vou explicar para vocês qual é a questão. É porque nesse acordo foi anunciado, tem uma proposta do governo federal de estabelecer uma cobrança de 5% sobre as chamadas LCAs, que são as letras de crédito do agronegócio, que é um tipo de crédito específico para o homem do campo. Agora há pouco, o presidente da Frente Parlamentar do Agro, o Pedro Lupion, do MDB do Paraná, ele foi muito taxativo. Ele disse que a proposta pode até funcionar muito bem para o mercado, mas não funciona para o setor agrícola. A gente simplesmente não pode aceitar. Qual é o grande problema disso, Duda? E aí que entra a grande questão desse caso em específico. É que a Frente Parlamentar do Agronegócio, ela tem aproximadamente 300 deputados. Então, se o governo não apresenta uma proposta que contemple também o agro, ou que pelo menos não prejudique o agro, é muito difícil com que uma medida do governo pare de pé. Então, de novo, você deu um passo para frente, mas você não conseguiu, de fato, contemplar todos os setores produtivos. E tem um detalhe que é interessante que a gente perceba, Duda, se a gente for observar na reunião, e você até comentou no início do programa que nossos deputados foram trabalhar no domingo à noite, naquela lista ali, você não tinha um representante de peso da FPA, da Frente Parlamentar do Agronegócio. Você tinha ali alguns aliados do Hugo Mota, como, por exemplo, o deputado Pedro Paulo, que é o relator da reforma administrativa, você teve ali a Gleisi Hoffmann, você teve o José Guimarães, o Fernando Haddad, mas você não conversou com a bancada do agro. E essa possibilidade de taxação das letras de crédito, isso, sem dúvida nenhuma, pegou mal e pode ter muita repercussão no Congresso Nacional nos próximos dias. É aquilo, Duda? Um governo que não corta gasto, um governo que não tem vocação para cortar na própria pele, tenta resolver o aumento de um imposto criando outra tributação, o resultado não poderia ser outro. Chiadeira geral e uma história que ainda vai dar muito o que falar. E olha, Duda, não foi só a FPA que criticou, tá? Outros parlamentares, como Marcel Van Hatten, Júlia Zanata, enfim, vários parlamentares de oposição também criticaram esse pacote de medidas do governo apresentado pelo governo federal. Enfim, é isso. Como a gente falou no início, meu caro, você teve uma batalha que o governo acredita que ganhou, mas o cenário é que o governo perca essa guerra. E o agro com 300 deputados, como você falou, isso é uma baita de uma força na Câmara, né?
Wilson, para nos ajudar agora a entender esse imbróglio, estamos ao vivo com o nosso analista de economia, o Jason Vieira. Jason, boa tarde. Jason, essas medidas anunciadas por Haddad resolvem o problema? O que você acha? Abre a câmera, Jason. A gente só está aguardando o Jason abrir a câmera. Vamos lá. Jason, boa tarde. O que você acha dessas medidas agora do Fernando Haddad? Resolver os problemas, óbvio que não resolvem, porque a expectativa média no topo de todas as medidas aprovadas da maneira que o governo quer é de 13 a 14 bilhões de reais. Não resolve o problema de maneira alguma. Se nós formos pensar, por exemplo, na questão da LCI e LCA, elevando a 5%, desconsiderando, obviamente, o estoque, a não ser que é óbvio, como aqui no Brasil, a gente queira fazer o passado até incerto. Mas o estoque, nós temos de 1 trilhão. Mas se formos considerados a possibilidade de taxação daquilo que for emitido daqui para frente, a gente está falando de coisa de 3, 4 bilhões por ano. A taxação das bets. A taxação das bets talvez faça parte de uma questão de justiça tributária. Há discussões também em relação a questões de LCI e LCA, se realmente chegam na ponta final, se não são só instrumentos que beneficiam algumas instituições financeiras, mas isso é outra situação. Mas o cerne da questão, independente que, se formos pensar se é SLL, possibilidade de outros aumentos, a única frase a única coisa em comum de todas as frases que eu falei até agora foi aumento. Aumento, aumento, aumento. Ou seja, o governo está se pautando por uma necessidade monstruosa de aumento da arrecadação, sempre dentro de um contexto em que a dívida pública não dá sinais de que vai ser reduzida. Ou seja, todas as projeções são de um crescimento da dívida pública que vai ultrapassar 80% em algum momento muito próximo da história. Então, esse continua a ser o problema. O problema é que o governo continua se pautando pela arrecadação. E você vê claramente que Haddad está perdido. O IOF foi uma tentativa de resposta rápida ao governo. O governo fez questão de jogar o Haddad aos leões, porque Glaze e Lula já disseram, não, a gente não fazia ideia do que era isso, nós não sabíamos. Imagina, o Haddad não anunciaria nada sem o governo saber antes. E o governo deve ter lido aquilo, deve ter visto, nossa, que a arrecadação é muito boa, vamos para frente com isso. E aí, falam de medidas estruturantes, mas a gente vê que essas medidas estruturantes acabam sempre tendo que partir, de certa maneira, do Congresso. Porque o governo federal não tem essa vocação e não tem essa vontade. E vamos continuar dessa maneira. Wilson Lima. Deixa eu aproveitar, Jason, já que você tocou na questão das medidas estruturantes e também da chadeira do mercado, deixa eu aproveitar e colocar no ar a manifestação do Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar do Agro, sobre a taxação dos LCAs. Olha, esse pretenso acordo em relação à taxação de IOFs começa já com um erro. Um erro do governo taxando os impostos de operações financeiras, tendo que refluir mais uma vez, demonstração total da sua inabilidade política, e também a resposta que foi dada no dia de ontem. A resposta apresentada é a taxação, ou seja, aumentar imposto de LCAs, LCIs, debêntures incentivadas, enfim, algo que funciona muito bem no mercado, que significa boa parte do financiamento do setor agropecuário e que a gente simplesmente não pode aceitar. Eles sabem que não tem como aceitar isso, eles sabem que isso é prejuízo para o setor que carrega a nossa economia e nós não vamos nos calar. Vamos mais uma vez entrar em mais uma batalha para mostrar para esse governo que em vez de aumentar imposto, precisa cortar a carne, precisa diminuir a máquina e principalmente diminuir o gasto público, que até agora o ministro Fernando Haddad e ninguém da equipe econômica falou em diminuir o tamanho do Estado. E tem um detalhe, Jason, que aí eu quero levantar a bola para você, que é o seguinte, meu querido. A gente fala, basicamente, o governo aposta que vai conseguir... O governo não, o Congresso. Adota como medida para tentar reduzir o gasto público uma reforma administrativa. Gente, reforma administrativa não vai sair. E não é porque o Wilson não quer. É porque vai enfrentar o lobby do funcionalismo público. É fato, gente. É você mexer num vespeiro. Ô Jason, você acredita que teriam outras medidas mais fáceis para você conseguir, já que o governo não consegue, de fato, cortar na carne, não teria uma medida mais fácil para o governo conseguir aumentar a arrecadação, como até, por exemplo, mexer com a emenda parlamentar, por exemplo? E outra coisa, como é que o mercado reagiu a essa, digamos que, tentativa do governo, do Congresso, de tentar enrolar o mercado em uma medida tão essencial quanto essa do IOF?
Bom, acho que o primeiro ponto é a reforma administrativa ela é necessária. Não adianta ficar tentando fazer um arremedo agora no meio do caminho, tentar chegar a alguma solução mágica. É necessária a reforma administrativa, a reforma do Pacto Federativo, repensar talvez até a própria reforma tributária, que da maneira como ela foi, ela é extremamente draconiana, extremamente pesada para o Brasil, comparativamente até aos seus pares internacionais. E eu acho uma besteira que muitas vezes as pessoas tentam fazer a comparação da taxação no Brasil. Não, o Brasil paga 37,5%, mas com 34% no total, 27,5% se for pessoa física. Olha só, a Suécia cobra tanto, a Suíça cobra tanto. Não adianta comparar o Brasil com países desenvolvidos, que tem lá toda a sua cadeia de welfare state montada. A gente precisa comparar com países como nós, Argentina, Chile, México, outros países, Rússia, outros países emergentes, para a gente entender o que são os pesos de tributos aqui no Brasil. Então, o necessário, sim, é uma reforma estruturante, ou seja, uma reforma muito maior do que aquilo que o governo tenta se propor. E a expectativa de que esse governo, sinceramente, não vai propor nada nesse sentido. Não vai propor nada porque ele não vai fazer esforço nenhum para aprovação. Essa é a conta mais relevante de tudo. Porque não há vontade, não há boa vontade, sequer vontade por parte do governo fazer qualquer mudança, porque ele não entende isso como uma mudança. A gente precisa deixar isso claro. Esse governo ele só entende que ele consegue estimular a economia através do aumento do tamanho do Estado. Ele não entende de outra maneira. Então não adianta a gente esperar do governo que haja alguma mudança no ponto de dizer, olha, esse governo vai cortar na carne. Não vai, ele não vai reduzir o tamanho do Estado. E outra coisa, a gente falar das medidas, por exemplo, correlacionadas ao Congresso, o Congresso, em tese, vamos colocar uma tese e aspas gigantes nessa história, ele é fiscalista. Porque o grande maior detrator de orçamento, aquele que mais suga orçamento, são as despesas do governo, são despesas discricionárias, ou seja, são tudo aquilo que o governo gasta e ele sim, ele é o maior consumidor do orçamento. As emendas, elas são muito reduzidas comparativamente ao que é o peso do Estado e ao custo de manutenção do Estado. Daí os deputados, óbvio, não é nenhuma bondade isso, nós estamos falando meramente por uma questão de disputa de orçamento, ele prefere que o governo gaste menos, porque obviamente abre espaço em termos de orçamento. Então, nesse sentido, o governo federal não vai mudar em termos da sua estrutura atual e os parlamentares eles podem tentar fazer mudanças estruturantes que façam que isso aconteça, mas não há vontade política para que isso aconteça, especialmente do governo.